Olá, gente abençoada. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, né? Já diz o texto, né? A oração ensinada por Jesus. E essa jornada, Atos, tem sido um pouco do pão nosso de cada dia, né? É claro que você não vai deixar de ir à sua igreja, jamais, viu? Ouviu a jornada, não vou para o culto hoje. Tem que ir, tem que ouvir a palavra, tem que congregar, tem que estar junto. Isso é importantíssimo. Bom, estamos no capítulo 23 ainda, avançando, né, nesse complexo conteúdo do capítulo 23, que fala sobre a defesa de Paulo, as injustiças que foram impostas a ele. E para você que está acompanhando aqui, se deve lembrar ontem que nós falávamos sobre algo que estava sendo arquitetado contra a vida de Paulo. Exatamente. Os judeus fizeram um juramento sob maldição, sob pena de maldição, que eles não iriam entregar o jejum, ficar sem comer, sem beber, antes de tirar a vida de Paulo. Então, o desjejum deles seria sobre o cadáver e sobre o sangue de Paulo. Quanta crueldade. E a coisa estava sendo bem bolada, viu, gente? Porque eles foram até os sacerdotes, líderes religiosos, chamei a atenção das pessoas sobre isso ontem, e combinaram com eles, olha, vocês chamam ele, dizendo que vão perguntar mais algumas coisas, e nós aqui num grupo de mais de 40 homens, vamos pegá-los de sobreaviso, sem avisá-lo, e vamos matá-los, vamos matá-lo. Então uma coisa assim absurda, um plano maligno arquitetado para tirar a vida do apóstolo. Só que veja o que acontece, preste atenção aqui, ó. Atos 23, né? O versículo é o 16 em diante, diz assim, ó: E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: Leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Então vamos devagarzinho aqui para a gente entender. Preste atenção. O sobrinho de Paulo, de alguma forma, não sabemos como, não fomos informados sobre os detalhes, mas de alguma forma ele ficou sabendo desse plano para assassinar o apóstolo. O que foi que ele fez? Entrou na fortaleza e foi falar para o tio o plano que estava sendo comunicado. Deus, ele tem várias maneiras de trazer à luz aquilo que está oculto nas trevas. Várias maneiras. Algo estava sendo preparado contra a vida de Paulo, mas Deus, de alguma forma, trouxe à luz, no caso, através do sobrinho de Paulo. Você pode ter certeza que se você estiver em Deus, com a sua vida nele, não existirá nada oculto contra ti que não será revelado por Deus. Exatamente. Porque Deus cria alguma situação. Deus, ele mostra das várias maneiras que ele puder mostrar. Ele traz à luz aquilo que está em trevas. A Bíblia diz que Deus revela o profundo e o escondido. Por isso que é muito importante você fazer a Deus orações por livramento, por sua vida, por sua família. Exatamente. Para que Deus ele venha trazer à luz aquilo que está em trevas e te livrar, para que nenhum mal te suceda e nem praga alguma chegue à sua tenda. Os planos do inimigo sempre serão desvendados e na perseverança da nossa oração eles cairão por terra. Exatamente. Algo estava sendo preparado contra Paulo e o sobrinho dele tomou nota, soube disso e foi falar para o tio. O que foi que Paulo fez? Chamou o centurião, que não recebia ordens. Ele dava, ele não era chamado, ele chamava. Era um homem de autoridade. Um centurião era um comandante responsável por, no mínimo, 100 soldados. Então era um homem de autoridade. Mas acredito que eles viam em Paulo, né, a humildade, a submissão, o zelo, e tinham um certo apreço pelo apóstolo. Então ele chamou o centurião e pediu que levassem o menino até o tribuno, o responsável por Paulo, pela sua prisão, pela sua integridade física na fortaleza, e passasse essas informações. Daqui a pouco eu quero te falar algo sobre isso, mas vamos ler o texto. Diz assim, ó, versículo de número
18. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse este jovem, que tem alguma coisa a dizer-te. Ou seja, o centurião levou o sobrinho de Paulo até o tribuno. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens a me contar? E disse ele: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo que inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não creias, porque mais de 40 homens, dentre eles, lhe andam armando ciladas, os quais se obrigam, sobre pena de maldição, a não comerem nem beberem até que eu tenha morto, assassinado, né? Já estão apercebidos, esperando de ti a promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse o que ele havia contado. Ou seja, o tribuno chamou o jovem à parte, o sobrinho de Paulo, e perguntou: o que você tem a me dizer? E o jovem contou absolutamente tudo. Mais de 40 homens estão planejando assassinar Paulo dessa e dessa forma. Eles estão contando com você para isso. Veja só uma coisa muito importante. Aquele centurião que Paulo pediu que levasse o sobrinho dele até o tribuno, ele podia muito bem ter ignorado. Paulo era um preso. Tanto que quando o centurião chegou ao tribuno, ele disse: o preso pediu que trouxesse esse jovem até você. Ele podia ter simplesmente ignorado. Mas aqui eu aprendo uma coisa muito importante. No livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 8, uma mãe orientando um filho que era rei, disse para ele assim: abre a tua boca a favor do mudo. O que essa mãe queria dizer dando esse conselho para o seu filho que era rei? Ela queria dizer o seguinte: haja a favor daquele que não tem voz, daquele que não tem condições de se pronunciar, de buscar socorro por conta própria. Não era o mudo em si, que não tem som, né, através das suas palavras. Não era isso. Era aquela pessoa que não tem voz ativa, que não tem condições de se pronunciar, de buscar justiça em seu favor. Abre a tua boca a favor do mudo. Foi o que este centurião fez. Paulo, naquela ocasião, era o mudo, um preso, que ali naquela fortaleza não tinha condições de sair para ir até um tribuno pedir socorro, pedir algum tipo de investida a favor dele, contra os inimigos que queriam tirar-lhe a vida. O Paulo era o mudo, mas o centurião foi lá e abriu a sua boca a favor do mudo. Nós temos que fazer isso. Enquanto os mudos, muitas vezes, estão precisando da sua ajuda. E você é aquela pessoa que pode ir lá e interceder. Isso em várias situações. Às vezes o mudo é um colega teu de trabalho que não tem condições de chegar ao patrão para interceder por alguma situação, por alguma causa, às vezes por um aumento de salário. E você pode chegar e se pronunciar. Você tem que abrir a sua boca em favor do mudo. Às vezes você é uma pessoa que ocupa um cargo público, ou tem acesso a alguém que ocupa um cargo público e pode ir lá pedir socorro por alguém, né? Chegar naquela autoridade, chegar naquela pessoa que ocupa algum tipo de cargo. Você pode interceder por alguém, por causas, sejam causas pessoais ou causas coletivas. Mas há pessoas que simplesmente elas se calam, elas não abrem a sua boca em favor do mudo, por covardia, por medo de ser constrangido, por medo de ser repreendido. São verdadeiros covardes, que não abrem a sua boca porque não querem se comprometer, ou não querem, de repente, trazer para si algum tipo de problemas. Infelizmente, são covardes que nunca serão honrados por Deus. Este homem aqui, como eu falei, podia simplesmente ter ignorado. É um preso, é um qualquer, deixa ele aí, pronto. Não, ele abriu a sua boca em favor daquele que estava mudo, daquele que não podia se pronunciar, e pedir socorro pela própria vida. Quantas pessoas morrem nas filas de hospitais porque não tem alguém que abre a sua boca em favor do mudo? Quantas pessoas são injustiçadas pela justiça, ou aquilo que se pode, se é que se pode chamar de justiça, porque não tem alguém que abre a sua boca em favor do mudo? Quantas pessoas perdem o seu trabalho injustamente porque não há alguém que abre a sua boca em favor do mudo? Quantas pessoas não conseguem o trabalho porque simplesmente aqueles que podem se acovardam e não vão lá
interceder, ajudar, se pronunciar. Não seja um covarde, seja um representante de Deus nessa terra. Seja a favor da justiça. A justiça humana, a gente sabe, é cega, mas seja a favor da justiça divina, principalmente. Grandes lições a gente tem aqui. Bom, o tribuno falou para o sobrinho de Paulo não contar nada para ninguém. E o que vem depois disso? A gente vai saber logo em breve, porque você sabe, né? A jornada continua. Mas não sai daí que vamos orar. Vamos orar, falar com Deus, sempre encerramos fazendo a nossa oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Mais um dia aqui na nossa jornada, Atos dos Apóstolos, e o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Meu Deus, não nos deixa ser covardes. Na verdade, isso tem que partir de nós, mas te pedimos. Nos dê um espírito de ousadia e de sabedoria para poder agir a favor do mudo. Foi o que a mãe de Lemuel o recomendou no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 8. Abre a tua boca a favor do mudo. Meu Deus, e quantos mudos no mundo, eles não têm como se expressar, não têm como pedir socorro, não têm como pedir ajuda. E algumas vezes, ou muitas, o Senhor coloca a nós e tantas pessoas em uma posição que nós podemos e devemos agir em favor dessas pessoas. E quantos têm se acovardado, Senhor? Que nós não estejamos na fila dos covardes, mas na fila, ainda que seja pequena a fila, daqueles que vão lá e faz a tua obra, a tua vontade, Deus, e ajuda o próximo. Aqui estamos nós, Deus, na tua presença, para te servir com todo o nosso coração. Nos usa como verdadeiros instrumentos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Não esquece de dividir o pão, tá ok? A jornada continua.